Olá, gente boa. Eu sou o Padre Hamilton Gomes do Nascimento. Eu sou reitor da Casa de Formação Filosófica do Seminário Diocesano e sou pároco da Paróquia Cristo Rei no Parque Real, em Diadema. Este é o Verbo, um programa produzido pela TV+, transmitido por esta emissora e também por todas as mídias sociais da Diocese de Santo André. Você recebe o Verbo pelo WhatsApp, nos podcasts, no YouTube, no Facebook, em tantos lugares. E é um bom presente para quem você puder. Envie esse programa para uma pessoa amiga sua, no seu grupo da igreja, nos seus grupos diversos, para que o Evangelho já chegue para todos os nossos irmãos. Hoje nós celebramos a quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, nesse 19 de janeiro de 2023. O Evangelho de hoje é do terceiro capítulo de Marcos. A gente já está fazendo uma grande sequência nesse capítulo. Os versículos são de 7 a 12. E o texto é o seguinte: naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente tem aqui uma cena que eu digo tranquilamente que é uma cena bonita, né? Porque Jesus, ele passa por tantos lugares ao longo da sua vida pública, né? No seu caminho para Jerusalém, e ele atrai. Nos estudos a gente fala que Jesus, ele é um taumaturgo em alguns momentos. Alguns evangelistas descrevem Jesus como um taumaturgo. E o que é um taumaturgo? É um fazedor de milagres. E que nem Jesus, tinha muitos, né? No tempo dele tinha muitos a quem eram atribuídos milagres. E não é só no tempo de Jesus, hoje também. Falou que alguém faz milagre ali, vai uma multidão para lá. Jesus atraiu pessoas de toda a região da atual Palestina e de Israel. E essas pessoas, elas tinham tanta ânsia de poder tocar nele, era uma fé tão bonita, que em algum momento ele não conseguia nem sequer fazer a sua missão mais central, que era uma missão de evangelizar, de dizer o projeto do Pai. Não que a missão de Jesus não fosse curar. Também é, mas ele conseguiu equilibrar. Jesus fazia as curas, mas também dizia a mensagem. E ele se reserva nesse momento para poder conseguir fazer isso. A gente talvez tenha que fazer um equilíbrio, né? De ter a fé em Jesus que precisa. Você e tantas pessoas têm tantas necessidades. É uma doença, é uma necessidade financeira, é um emprego que precisa. E eu vou dizer uma coisa que é interessante. E se Jesus estivesse do seu lado? Se Jesus estivesse na sua casa? Onde você está escutando este programa agora? Ou vendo também? Eu digo, não precisa só pensar que ele estivesse. Ele pode estar. A sua oração chega até ele. Chega até ele pelo desejo, chega até ele pela Santa Missa que a gente reza, as celebrações da palavra, chega por uma oração bem feita. Nesse momento, se você quiser, você também pode se jogar sobre Jesus na fé de ter a cura, a fé de ter mais fé. Como seria bom se a gente equilibrasse, pedisse, agradecesse, fizesse o esforço de ser alguém melhor. Seguir é seguir para sempre. Tem uma música que diz: "Eu te seguirei para onde fores, Senhor." Que depois de curado a gente também continue seguindo ele. Se não fizermos isso, a gente fica um curado meio capenga. E não é esse o projeto de Jesus. Entre ser curado de um mal e continuar no pecado, a primeira opção pode ser secundária. Então, primeira coisa, seguir Jesus, escutá-lo, aproveitar o que vem dele e não desistir de segui-lo nas alegrias e nos sofrimentos. Que Deus dê a você
a mim, às nossas comunidades, muita perseverança, pois a gente às vezes desanima. Que Deus te ilumine, que Deus te alegre nesse dia e que Ele possa fazer na sua vida uma grande diferença para que você, obviamente, faça diferença na vida dos irmãos também. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.